Que a paz do Senhor esteja com os irmãos, amém? Eu louvo a Deus sempre a oportunidade de poder meditar com os irmãos nas Escrituras Sagradas, né? Sabemos nós que a Bíblia ela é uma palavra viva e eficaz, né? É bem notório se nós observarmos que inúmeras promessas Deus faz a nós através das Escrituras Sagradas, né? Se nós observarmos atentamente, são inúmeras promessas que Deus faz a nós. E Deus, ele quando promete alguma coisa, ele é fiel para cumprir com a sua palavra, né? Mas se nós observarmos atentamente, às vezes as profecias e as promessas de Deus, ele não se cumprem na nossa vida por causa das nossas ações. Ou, às vezes, as profecias mudam por causa das nossas ações. É bem notório que as profecias de Deus ou as promessas de Deus, quanto é dada a nós e quanto nós venhamos tomar posse, essa profecia ela se cumpre através das nossas atitudes para com Deus, né? Ou seja, quando eu recebo uma promessa de Deus e creio e confio, né, nessa promessa, então eu devo ser fiel e temente a Deus, né, e permitir, né, que a palavra dele transforme a minha vida para que eu então possa receber dessa promessa. Existem inúmeras promessas que ela é condicionada, né, às nossas ações e às nossas atitudes, tanto de fé, de busca e até mesmo de muitas vezes de honestidade. Se nós observarmos no livro de 2 Reis, capítulo 20, ali vai mencionar que Ezequias, né, estava bastante enfermo, uma enfermidade mortal, né, e que Deus enviou então o profeta Isaías que fosse lá e profetizasse a ele que ele deveria arrumar a sua casa, né, porque ele ia morrer. Essa profecia era a profecia de morte. Mas a Bíblia vai falar que antes que Isaías saísse da cidade, Deus mandou que ele voltasse lá e disse que Deus ouviu as orações e os lamentos do rei Ezequias, então que haveria de curar. Ou seja, a gente percebe e entende aqui que houve uma profecia de morte, mas que transformou em uma profecia de vida. E qual foi o motivo e a ação, né, que Deus resolveu então transformar uma profecia de morte para uma profecia de bênção, né, e de vida? Ou seja, a Bíblia vai falar que foi a atitude do rei Ezequias. Quando o profeta Isaías foi lá, né, levar a profecia de morte, é lógico, evidente que eu e você, qualquer outras pessoas, poderia questionar o profeta Isaías, dizendo, poxa vida, eu sempre fui fiel a Deus, essa palavra não é para mim, porque eu sempre fui temente, fiel a Deus, então essa palavra de morte, para mim, não é viável, porque Deus não ia fazer isso comigo, sendo que eu fui fiel, temente a Ele, né? Mas a Bíblia diz que não foi essa a atitude dele, ele não questionou o profeta e muito menos murmurou. A Bíblia vai falar que ele mencionou que ele foi orar a Deus, né? E pedindo a Deus que Deus o curasse, né? E a Bíblia vai falar que ele chorou, ou seja, as atitudes do rei Ezequias é que mudou essa profecia. A profecia de morte se transformou em profecia de bênção. O que a gente aprende com isso? A gente aprende e entende muitas vezes, irmão, que nós devemos sempre dialogar com Deus, né, questionar a Deus, mas no sentido, né, para que nós venhamos melhorar, para que Deus venha se compadecer de nós, porque Deus ele é misericordioso e compassivo para com nossas vidas. Então, muitas das vezes, as promessas, né, que é feita às nossas vidas, ela cumpre através das nossas atitudes, né, de ação para com Deus. Ou seja, nós precisamos entender e compreender que Deus ele quer se relacionar comigo, né, e com você. Ou seja, então, muitas das vezes, a promessa é feita a nós, mas as promessas elas se cumprem através das atitudes e das ações do nosso coração. E quais são essas atitudes e essas ações do nosso coração? São atitudes de fé, são atitudes de confiar em Deus, são atitudes, né, de servir a Ele, né, como servo, né, para que Deus venha fazer o querer e a vontade dele em nossas vidas. É lógico, é evidente que muitas das vezes vão passar por dificuldade, mas nós devemos entender
que Deus ele sempre preserva a nós através da sua palavra, porque ele é fiel para cumprir com a sua palavra para com as nossas vidas. Então, tanto é verdade que eu e você, muitas das vezes, podemos modificar, né, uma profecia, uma promessa de Deus em nossas vidas através das nossas atitudes. Pode ser atitudes boas ou atitudes más, mas é bem notório que as profecias se cumprem através das atitudes do nosso coração. Permanecemos sempre fiel e temente a Deus, a palavra de Deus sempre vai cumprir em nossas vidas, amém? Ora a Deus, que Deus venha continuar a abençoar cada um dos irmãos e que em pleno gozo e alegria na alma, Deus sempre venha revelar a mim e a você, amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.